Hello. Hello! Hello! Hello. Você está nos Críticos. Bom, vai ser realizada uma nova mostra de cinema, mas uma mostra de cinema muito especial, e que é a Mostra Horizonte, né? Que é uma coisa. Quando eu ouvi o nome, eu falei, opa, vai ser lá em Minas, Belo Horizonte, tal. Não é nada disso. É apenas expectativa de alguém que faz tempo que não vai para a terrinha. Mas a Thaís Ortega e o Edgar, já que são os organizadores da mostra, vão contar para a gente, afinal de contas, o que é essa Mostra Horizonte? Obrigada, Paulo, pelo convite. A Mostra Horizonte realmente é uma mostra muito especial para a gente. É uma mostra que nessa primeira edição a gente fez um recorte de cinema nacional. Então, escolhemos 10 títulos aí da história do nosso cinema, da nossa cultura, para divulgar durante a mostra. É uma mostra gratuita, é uma mostra online, e o nosso diferencial é que é uma mostra com recursos de acessibilidade. A mostra vai acontecer do dia 22 a 26 de agosto, sempre com 2 exibições por noite, às 7 e às 9 da noite. E o Edgar foi responsável pela curadoria. Como selecionar 10 filmes apenas para contar um pouco da nossa história do cinema nacional? Foi um desafio, né, Edgar? Foi uma loucura. Etc. veio com essa ideia, com essa proposição. Eu fiquei assim, agora como é que a gente faz esse recorte, né? Como é que a gente estabelece o que vai entrar porque você tem que ter um parâmetro, né? Tem que ter um porquê desses filmes. E claro que, cara, pensei em alguns títulos, algumas coisas, sobretudo em coisas que pessoas com deficiência nunca tiveram a possibilidade de acessar com plenitude. Talvez tenham acessado a descrição de um parente, tal, ou com a tradução de um parente, no caso de um surdo, de um amigo, enfim. Mas, no geral, fiquei pensando em filmes que tiveram muito pouca ou nenhuma acessibilização até o momento. A gente tem aí uma lei de acessibilidade que começou a funcionar por causa da Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigência em 2016. Mas, a gente começou a acessibilizar um certo volume a partir desse ano, né? E o que veio antes? Como é que a gente faz com todo o cinema nacional e internacional também, porque não? Que já está lá, que já está pronto. Como é que a gente pode criar uma aproximação entre as pessoas com deficiência da sétima arte, se elas não puderam, de fato, participar daquilo que essa arte oferece? Então, fiz a minha primeira lista, aí fui perguntar para um monte de gente, qual é o seu filme nacional favorito, o que você gostaria de ver com acessibilidade, perguntas nesse sentido. E aí apareceram vários títulos que eu não tinha imaginado, e aí a gente foi fazendo essa conta, esse balanceamento, né, entre filmes que são representativos na história do cinema e que, ao mesmo tempo, provocam uma aproximação desse público com deficiência da mostra, né? O que poderia dizer assim, vou assistir, quero ver, esse título me interessa. Foi por aí. Então, mas espera aí. Ok, mas qual foi a sua primeira lista? Quantos filmes? Porque o filme cinema brasileiro tem filme para diabo, né? Graças a Deus. Mas, assim, na sua primeira visualização, você selecionou quantos para chegar nesses 10? Olha, eu não contei, na minha primeira lista eu não contei, mas tinha mais de 50. Eu fui olhando crítica, fui olhando histórias de filmes mais importantes, o que eu já tinha visto, o que eu tinha curiosidade de ver, porque tem muito filme que eu não assisti também, né? Uhum. Não tive a possibilidade de assistir ainda. Então, tinha mais de 50 na primeira lista. Depois é que a gente foi enxugando, e aí tem outros desafios nesse meio tempo, né? Porque a gente tem que conversar com o distribuidor, com quem é dono do filme, né? Se ele vai liberar, se não vai. Então, um monte de questões. Sei que no final tinham alguns filmes que eu ficava assim super torcendo para que a gente conseguisse. O Menino e o Mundo, por exemplo, é um desses filmes que eu ficava pro Clayton, né? Que estava nessa parte da produção da mostra. Por favor, tem que conseguir esse. Tomara que liberem. O Auto da Compadecida foi um filme que a gente precisa conseguir liberar, porque todo mundo falou do Auto da Compadecida. Porque era assim, o meu filme favorito nacional é Auto da Compadecida e outro. Auto da Compadecida e outro. Então, apareceu sempre, muito. É um filme muito popular. Então, no fim das contas, tinha filmes que eu ficava muito na torcida, assim, para a gente conseguir para a primeira mostra. E na parte técnica, a Thaís, você, Thaís, que cuida dessa, digamos, dessa parte técnica de adaptação desses títulos para o
para acessibilidade? Isso, isso. Eu faço toda a parte de coordenação de acessibilidade. E a acessibilidade, a gente está pensando em toda a experiência de alguém dentro de uma amostra. Então, ela começa na comunicação da amostra. Então, as nossas publicações contêm acessibilidade, o site que a pessoa vai entrar para poder assistir aos filmes também contém acessibilidade, os trailers, sinopse, ficha técnica. Então, tudo que vem antes mesmo da experiência com o filme em si, também precisa conter acessibilidade, né? A gente tem todo um caminho percorrido, é como eu falo no caso do cinema. Antes de você sentar na poltrona, de fato começar a assistir ao filme, você já fez muitas outras coisas que contam dentro dessa jornada. Então, você foi pesquisar, assistir trailer, ver quanto que custava, comprou o ticket na bilheteria, passou na Bomboniere, sentou na sala, assistiu o trailer, assistiu vinheta de segurança, às vezes tem um quiz ali no meio, e só então começa o filme. Então, pensar toda essa jornada, né, a experiência de se assistir um filme, ela está para além do filme em si. Então, eu fiquei com toda essa parte de coordenação, né, como acessibilizar a parte comunicacional, a parte da experiência mesmo dentro do site e, claro, a acessibilidade dos filmes também. Me diz uma coisa, quando você fala de acessibilidade, por exemplo, o nosso site, o site dos Críticos, ele já foi feito exatamente para isso. Ele tem um botão lá que te dá a possibilidade de assistir, de ver o nosso conteúdo de diversas formas, né? Por exemplo, quais são as formas que a pessoa que tem deficiência audiovisual ele vai poder acessar os filmes dessa maneira? A gente tem dentro do player, né, onde roda o filme, a gente conta com as 3 acessibilidades principais. Então, a audiodescrição para as pessoas com deficiência visual cega ou cegas, e a gente tem legenda descritiva e libras para as pessoas com deficiência auditiva. Quando a gente pensa numa navegação em site, aí isso se expande um pouco mais. São várias as ferramentas e técnicas assistivas para auxiliar na navegação de um site. Isso vai depender da formatação do site também, a quantidade de páginas, como que ele é organizado, o tipo de conteúdo que está disponível nesse site, mas existem entidades hoje que criaram uma metodologia básica de uma acessibilidade inicial para permitir o acesso de maior pessoas. E apesar disso ser uma lei, menos de 1% dos sites hoje no Brasil contém acessibilidade. Então, o acesso é extremamente prejudicado, restrito, não existe, né? O que existe, acho que o Edgar pode conversar com a gente um pouco melhor sobre isso, é você não dar autonomia para o usuário navegar nos sites, encontrar o conteúdo, enfim, ter uma experiência de autonomia mesmo na internet. Então, muitas vezes precisa de alguém que acompanhe essa navegação. Interessante. Edgar, me fala, desses 10 filmes, quais os filmes que você não viu que você vai ver? Então, eu já tinha visto todos os filmes que entraram. Alguns eu tinha visto com o que eu chamo de audiodescrição pessoal. Para fazer a mostra, eu fiz a consultoria da audiodescrição, porque o meu trabalho, a minha aproximação com o cinema, aconteceu por causa da audiodescrição. Fui trabalhar com isso no cinema, né? Então, fez parte do meu trabalho na mostra escolher os filmes e dizer, vamos colocar esses aqui, e também fez parte do meu trabalho fazer a consultoria da audiodescrição de todos os filmes. Então, eu disse para todos os roteiristas que trabalharam na mostra, olha, isso está funcionando, isso não está, vamos mudar isso aqui, dando duplo sentido aqui, tem cacofonia aqui. Então, todos os filmes que estão indo para a mostra eu já tinha visto antes, já vi todos também na preparação da mostra em si. Mas eu digo para você assim que O Menino e o Mundo era o que eu achava que tinha que estar nessa mostra por causa da maneira como ele é pensado, é uma animação, ela não tem diálogos, então ela só pode ser consumida por uma pessoa com deficiência visual se ela tiver acessibilizada, se ela tiver com audiodescrição. E me surpreendeu muito também Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu já tinha assistido, mas o quanto eu não tinha conseguido capturar essa história.
do Galber Rocha, o quanto ele tinha colocado, o quanto de representações, o metafórico ele é em alguns momentos. Então, fiquei muito bem impactado com o resultado da AD que a gente fez para esse filme. Me levou para um outro lugar de entendimento do filme. Que legal. Olha, eu acho fascinante essa iniciativa, que, aliás, eu acho que tem uns 4 anos que eu, conversando com a Madalena, que ela me apresentou um pessoal. Não lembro se foi o PIC primeiro, não, viu, Thaís? Acho que na mostra no Expo Cine eu conheci uma empresa que estava começando a fazer esse trabalho de adaptação de filmes para isso, porque a lei, eu não sei se a lei já tinha sido aprovada, ou estava em vias de, né? Essa obrigatoriedade. Eu sei que eu já tinha ficado fascinado com aquele coisa. Agora, o mais curioso, eu gravei uma entrevista naquele dia com vídeo, né? Só que teve um problema. Quando eu comecei a editar, eu descobri a coisa mais absurda. Isso deve ser uma coisa meio de destino. A entrevista saiu fora de sincronia. Então, falava e o áudio vinha depois. Falei, uai, mãe, o que eu fiz de errado aqui? Falei, isso é um desafio. Aí separei o áudio da entrevista e depois eu sincronizei para a coisa funcionar. Falei, isso é o trabalho que vocês fazem todo dia, quando vocês têm um filme para colocar dentro desses padrões, não é isso? Sim, sim, pensar o que já está sendo transmitido. Então, por exemplo, né, no caso da pessoa com deficiência visual, já tem muita informação no áudio daquele filme, a trilha sonora, os diálogos, os efeitos sonoros também, mas aquelas informações que só estão contidas em imagens é algo que a gente passa, então, para um conteúdo de áudio, né? Mais ou menos isso que a audiodescrição faz, é uma tradução intersemiótica. Então, pega aquilo que está contido em imagem e transforma em som, através de um roteiro que vai ser narrado depois por um locutor, por um narrador. No caso da acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva, a gente faz o inverso. Então, o que contém de informação que está no áudio daquela obra e que não fica explícito pela imagem? É isso que a gente tem, então, que traduzir para a ferramenta, seja de legenda, seja de Libras, né? Então, é isso, respeitando aquilo que a obra já possui, mas acrescentando as informações que ficam em segundo plano, né? E aí, como o Edgar disse, ele já tinha assistido a um filme antes sem essa audiodescrição profissional, e quando ele vai assistir novamente, ele tem uma outra compreensão da obra, né? Porque essa questão, por exemplo, que ele traz metafórica, acho que fica difícil de captar apenas pelo áudio, né, Edgar? Tem algo que é composto junto com a imagem que te traz essa sensação. Sim, a maneira como, de repente, um personagem segura um determinado... Não vou dar spoiler, embora o filme tenha mais de 50 anos, não vou dar spoiler do Deus e o Diabo, mas a maneira como um personagem segura um determinado objeto, uma cena específica, isso é muito emblemático, né? Isso diz muita coisa do diretor e do filme. No caso do Menino Mundo, por exemplo, o que você tem lá de informação sonora, claro que é muito rico, é uma trilha sonora incrível, e além de você ter uma história que não dá para ser percebida, porque não tem diálogo, porque o diálogo conta muito da história, conta tudo, conta muito. Nesse filme, nessa animação, você tem também um monte de críticas sociais, você tem coisas que acontecem ali no filme e que funcionam como signos, né, como símbolos que estão querendo dizer alguma coisa, que aqueles artistas estavam querendo dizer. Então, o propósito um pouco dessa mostra é oferecer esse primeiro passo, dizer assim, olha, nosso cinema registrou isso ao longo da história. Todos esses filmes registraram isso, o que eles estavam pensando e o que a sociedade estava querendo dizer ou fazendo nesse determinado período. Que agora, você que é uma pessoa com deficiência, que não teve a possibilidade, ou teve pouca possibilidade de se aproximar dessa arte, como é que você cria identidade com isso? Como é que você cria identificação com isso? E quem sabe também, num segundo momento, a gente começa a servir de estopim para que essas pessoas possam também produzir com mais integridade dentro do cinema, oferecendo as suas perspectivas dentro do cinema.
Ainda hoje, o conteúdo cinematográfico no Brasil e fora do Brasil vê a pessoa com deficiência com bastante limitação. Porque existe um processo inicial, representação, de criar representatividade, mas é tudo muito incipiente, né? É tudo muito... estamos começando, um passinho depois do outro. Então, toda a contribuição que a gente puder dar, que as pessoas com deficiência fiquem íntimas do cinema, tanto do conteúdo quanto do espaço do cinema, é muito válida. Uhum. Perfeito. Então, me diz uma coisa, qual é o próximo passo? Essa mostra começa agora, dia 22, como é que a pessoa acessa para poder ver esses filmes? Pode falar, Edgar. Eu respirei aqui. Tem o www.mostrahorizonte.com.br. Você entra no site, faz o seu cadastro. Então, você acompanha os filmes. Lá no site, você tem toda a programação. Filmes que são transmitidos às 19 e às 21 horas, como a Thaís já disse. O filme ele fica disponível durante esse período de exibição. Então, ele não vai ficar lá no site. Você tem que se programar direitinho para acompanhar, para estar ali disponível para ter o filme. É isso. Acho que se quiser entrar no site e fazer o seu cadastro quanto antes, melhor. Acho que é importante. E não sei se eu falei tudo, Thaís, se eu deixei alguma coisa. Sim, é isso. Para além da programação ali de exibição dos filmes, eu e o Edgar também vamos fazer algumas conversas em paralelo, para conversar um pouco mais, ampliar esse debate durante o momento da mostra. Então, conversar com pessoas tanto da comunidade de pessoas com deficiência auditiva quanto de deficiência visual, para fomentar também, né? Acho que um dos grandes propósitos da nossa mostra é também iniciar fomentar um público novo, né? Esse público de consumidores e entender dentro do mercado cinematográfico que esse é um público, sim, com potencial de consumo, com interesse de consumo, e como o Edgar falou, num momento, isso já acontece, mas com um número muito reduzido, num momento do futuro, como ativos do mercado do cinema. Então, pessoas cegas dirigindo, pessoas surdas fazendo roteiros, enfim, todas as atividades possíveis dentro do mercado de cinema. Então, tudo isso começa com o que o Edgar disse, né? A pessoa, para criar algo ou subverter algo, ela precisa ter intimidade com isso antes. E a nossa ideia é trazer esse espaço de aproximação e de identidade com o cinema. O seu microfone está desligado, Paulo. Não, eu sei que eu estava respondendo um telefonema aqui que me ligaram. Assim, Tá. tudo é paz e tranquilidade. Aí, na hora que eu começo a trabalhar, todo mundo resolve ficar ao mesmo tempo, né? A lei do Smurf me enche o saco, mas tudo bem. Só para finalizar o nosso papo, quer dizer, esse foi um primeiro passo. Vocês acham que o sucesso que, eventualmente, essa mostra vai ter vai possibilitar fazer outras mais para diante? Sim, a nossa ideia é ter mais edições da mostra, então a gente começa com esse recorte histórico do cinema nacional. A gente pretende fazer essa pesquisa novamente após a realização da primeira edição, para pensar em novos recortes, o que pode ser interessante, como o Edgar falou, seguindo muito nessa linha de o que ainda não foi disponibilizado, né, com recursos profissionais, integralmente, tentar sempre, né, trazer gêneros distintos, linguagens diferentes, para que a gente possa despertar o interesse de mais pessoas. Então, mesmo que a gente tenha uma temática inicial, mas que dentro dessa temática a gente tenha um leque bem diverso de filmes para exibir. Legal a gente colocar também que a acessibilidade, a gente está aqui focando na pessoa com deficiência, porque estamos pensando nessa criação de público, nessa identificação, mas a acessibilidade, como a gente conhece, audiodescrição, legenda, enfim, isso tudo pode ser usado por pessoas sem deficiência também. Você pode, de repente, querer assistir um filme sem estar olhando para a tela, sem poder estar olhando para a tela. A audiodescrição, ela pode ser utilizada em qualquer evento visual, qualquer um. Aula, palestra. Então, as pessoas podem começar a usar, assistir os filmes todos
essa é uma possibilidade, é uma chance de acompanhar filmes nacionais com AD, filmes clássicos com AD, que as pessoas que não têm deficiência comecem a ficar íntimos dessa tecnologia também. Falar, bom, isso eu posso usar também, isso também pode ser eu. A audiodescrição não é exclusividade, ela tem um foco, que é uma técnica de tradução, mas ela pode ser expandida também. Outros públicos podem fazer bom uso dela. Claro, pessoas analfabetas podem fazer bom uso, pessoas com dislexia podem, pessoas mais idosas, pessoas imigrantes que estejam com alguma dificuldade de entender, enfim, todo mundo pode fazer uso das tecnologias assistivas. Bye. 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 Goodbye.